Então, o brasileiro sempre gostou muito desse assunto. E com a implantação dessa lei, ela dificultou bastante a posse para as pessoas que nós julgamos que são cidadãos que cumprem os pré-requisitos ali, né? Ela trouxe pré-requisitos e mesmo você cumprindo, isso vai depender muito também de governos que a gente vai tendo ali, né? E você cumprindo os requisitos, você encontra algumas dificuldades. Teve a campanha do desarmamento, que aí quando o cidadão entendeu ali a legislação e foi lá e apresentou de forma voluntária a sua arma e acabou que o, os bandidos não fizeram isso. Então, acabou que Não vai só fazer. desarmou o cidadão De de bem, bem. né? Então, O governo esperava que os bandidos fossem lá e pegassem as armas. então, né? Legal. E não funciona dessa maneira. Aí acabou que foi prejudicial ali, aí eu vejo só o cidadão. E foi onde eu tentei apresentar ali, bater, e foi bem bacana, cara. Foi um debate, eu tive. Os professores debateram ali, mas foi bem bacana, Que foi legal. desafiador. Que legal. Show. Hoje tem uma outra iniciativa do governo que é em relação a furto e roubo de celular, né? Uhum. Eles estão dando a oportunidade do receptor ir lá, devolver e receber. Então, sempre pensando no Cidadão de bem. cidadão de bem, né? Você falou sobre posse e porte. A gente vai tirar essa dúvida depois sobre isso. Mas deixa eu voltar um pouquinho antes, que é na ideia do clube. Qual foi a maior dificuldade para montar o clube aqui lá no início? Bom, como nós sabemos, o professor Vladimir também é CAC, sabe como é que demora ali a situação, é tudo bem burocrático, né? Mas, a princípio, nós ficamos um ano tentando ali a parte de documentação, tem toda a aprovação, perícia, para a implantação do clube, né? E aí foi quando o clube também possui o CR, né? O certificado sim. de registro de pessoa jurídica. E tem todos aqueles critérios. Aí é envolvido os proprietários, faz toda a parte de idoneidade dos proprietários ali. E aí depois vem a homologação do clube, né? Faz o exame também, os proprietários, os instrutores. Na verdade, os proprietários já acho que Já já tem- tem, todos têm já CACs, né? tem isso. E aí São CACs. são deles. CACs. Qual que é a diferença entre arma de uso restrito e arma de uso permitido? Bom, a unidade que eles usam como medida lá são a questão de joules, né? Que é a energia cinética que sai da boca do cano ali. E aí está se limitando hoje em 477 joules, salvo engano. Tenho dúvida nesse número. E então as armas que apresentam essa energia inferior a essa numeração, né, esses joules, se enquadram nos calibres permitidos. Isso. E aí as que têm essa energia superior são os calibres restritos. Show. Aí mais Sim, popularmente falando, né, Sim, hoje exatamente. Quais seriam os os calibres? calibres permitidos, né, que seriam o 22LR, o 380, ACP, que são ali de uso que o cidadão vai conseguir. O 38 no revólver, 9mm. o 9mm ele é restrito. 9mm, 40, 45, se enquadra ali o 357, se enquadram nos calibres restritos. Quem pode usar o quê? Então, esses calibres, quem tem a maior facilidade são as forças de segurança pública, né? Policiais conseguem ali facilmente o calibre 9, o 40. E alguns CACs, eles podem, né? Como já foi permitido há algum tempo atrás, teve uma mudança recente agora na legislação, salvo engano, em 2023, onde esses calibres voltaram a ser restritos, né? Se a gente for ver historicamente, é bem longo. Vou tentar resumir. Em 2018... Esses calibres que eram restritos, o 9, por exemplo, sempre foi a cereja do bolo, é o calibre preferido aí da turma. Ele era restrito, então ele passou a ser permitido, onde teve uma crescente muito grande. Todo mundo que comprou, praticamente o 380, que sempre foi permitido ali, que todo mundo conseguia adquirir, ele foi esquecido. Então todo mundo partiu pro 9mm ali. Foi nessa época que deu o boom. Que eu comprei a minha pistola e fez toda a documentação. Então, naquela época tinha flexibilidade, né? Não tinha aquela questão dos níveis, que é onde eu vou chegar ainda. E aí, em 2023, tivemos as mudanças e aí implantou-se novamente a questão dos níveis. Então, hoje, o tirador fez o CR, passou lá pelos critérios, né? Quais são os critérios? Comprovação de idoneidade, através das certidões negativas, comprovante de endereço, residência fixa, submeter a avaliação psicológica, teste de tiro e ocupação de renda lícita, né? Então tem que apresentar isso aí. Fez os requisitos, monta-se a documentação, pede o CR. E chegou esse CR, o atirador ele vai se enquadrar no nível. Esse nível ele permite até 4 armas de calibre permitido para o atirador. E munição, né? Devidamente para ela, tem as quantidades. E aí tem o nível 2 e o nível 3. O nível 3 é o único que o CAC vai conseguir adquirir até 4 armas. Ele chega a ter 16 armas e 4 delas podem ser restritas. Aí, para essa progressão, ele precisa ir participando das atividades que tá lá nos decretos. Acho que eu esqueci agora a numeração dos decretos, mas eu posso buscar daqui um pouco pra gente.
E vai de acordo com as participações dele, né? Porque para ele manter esse CR Em ativo, ele tem que ter a campeonatos e habitualidade. torneios, né? Exatamente. Tem que estar praticando Então, ali e testando. para o nível 2, ele precisa ter no mínimo 12 participações no clube, né? Que seria a habitualidade dele, os Habitualidade. treinos. E precisa participar também de 3 competições de nível estadual, no mínimo estadual. Hoje nós temos a Federação Rondoniense, né? Que é uma que a gente participa, o clube é federado, é confederado à CBTP, que é a Confederação Brasileira também. E nós promovemos atividades nessas confederações que dão esse tipo de documento. Então hoje, aqui, sem o cara sair de casa, ele consegue atingir o nível 2 e nível 3. Porque o nível 3 ele exige que você tenha 20 participações, né, no âmbito de 12 meses, e você tem que participar de 3 competições de nível nacional ou internacional. Caramba. E hoje nós temos provas, né? Inclusive o nosso campeonato interno roda junto com a CBTP. E aí, sem sair de casa, o atirador Então, consegue manter essa habitualidade então, e chegar a atingir o nível 3. Show de bola.